Bom dia, meus amados irmãos e ouvintes que têm acompanhado a minha página. Eu louvo a Deus e glorifico a Deus pelas suas vidas e quero declarar que a bênção de Deus seja sobre você nesta manhã, em nome de Jesus. E eu quero dar continuidade nesse estudo, onde nós estamos falando sobre Jesus Cristo, no livro de João. E eu peço que você leia, medite no livro de João, o quarto evangelho, onde vocês todos e eu, juntamente, nós vamos aprender muitos ensinamentos dados pelo Senhor Jesus, enquanto ele viveu aqui como homem na terra, andando com seus discípulos. E hoje você e eu somos discípulos de Jesus. E nós temos que andar nesse caminho, nessa verdade, porque ele é a vida de Deus para nossas vidas. E quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não só estava indicando o caminho para a casa do Pai, mas ele estava dizendo explicitamente que ele era o próprio caminho, né? E quando ele diz, eu sou o caminho, isso significa que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e o seu povo. Então, ele é o caminho de Deus para os homens. Isso está bem claro no livro de João, no capítulo 14. Como ele também, eu já disse isso ontem, ele é o caminho de Deus para o homem. E ele é o caminho e ele traz Deus para o homem e ele leva o homem para Deus. É só através de Jesus, meus amados irmãos, que a Bíblia nos ensina. E também nós temos no livro de Mateus, no capítulo 11 de Mateus, no versículo 27, que ele diz assim para nós todos, para todos aqueles que estão cansados e oprimidos, ele diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Louvado seja Deus. Essa vai ser a nossa mensagem de hoje, dando continuidade no texto onde Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ontem nós falamos sobre o caminho. Hoje eu quero falar com vocês onde Jesus diz que eu sou a verdade. Então Jesus, ele não é apenas o caminho, ele também é a verdade. Ele é a verdade em pessoa, o único que revela o Pai. Ele é a perfeita revelação da obra de Deus, da obra redentora de Deus para o homem, que estava caído em seus delitos e seus pecados, diz a palavra de Deus, né? Que Jesus, ele é a verdade que liberta, que santifica e que conduz todos os santos de Deus, aqueles que são santificados pelo próprio Jesus, à casa do Pai. Ninguém vai ao Pai. Isso está no livro de João, amados, no capítulo 8, no versículo 32, ele diz para nós isso. Ele diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso é tremendo, irmãos. Só através de Jesus nós podemos ter as nossas vidas libertas de todo pecado, de toda escravidão, de todo mal, de toda enfermidade. Pensa num sentido da sua vida que precisa de libertação. Você só vai alcançar isso em Jesus Cristo. Não tem outro caminho que possa conduzir eu e você para sermos libertos. Ele é a verdade que liberta as nossas vidas. E a palavra de Deus diz assim para nós, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E eu quero também falar, no mesmo texto, ele diz assim para nós, eu sou a vida. Jesus se coloca como sendo a fonte da vida, que se opõe à morte. Ontem eu falei sobre isso. Porque ele tem a vida em si mesmo. Somente ele é doador da vida para aqueles que são seus. Quando ele diz ser a vida, ele indica que somente nele, o homem que
estava morto. Os que ainda estão mortos em seus delitos e pecados poderão encontrar a verdadeira vida em Jesus Cristo. E nesse contexto da palavra, enquanto a morte significa a separação de Deus, porque quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, essa morte foi uma morte espiritual. O homem ficou separado da comunhão com Deus. E Jesus, o enviado de Deus a este mundo, amados, somente Ele, Jesus, o homem de Deus, pode ser reconciliado com Deus. O homem que ainda não conhece a Deus pode ser reconciliado com Deus. E todos juntos nós podemos desfrutar dessa vida eterna ao lado do Pai. E ele diz ainda mais para nós: ninguém vem ao Pai senão por mim. Após Jesus dizer assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vai concluir dizendo assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a ponte. Essa declaração, meus queridos, é o resultado natural da frase anterior que ele diz, eu sou a vida. Ele diz para nós, ele indica o quanto nós, homens, somos dependentes de Cristo com relação à comunhão com Deus. Não existe, amados, nenhuma verdade redentora à parte de Cristo. Não há nenhuma esperança de vida eterna para o homem longe de Jesus. Nenhum caminho capaz de levar o homem à casa do Pai. Não existe e não há outro Cordeiro de Deus, um Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Não há outro sacrifício que possa apaziguar a ira de Deus. E também não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, diz a palavra de Deus. Jesus, ele é absolutamente o único caminho, a verdade e a vida. E definitivamente, amados, ninguém vai chegar ao Pai senão através dele. E Jesus, quando ele diz eu sou a verdade, o caminho e a vida, ele diz que o caminho que leva a Deus, a verdade torna o homem livre. E a vida de Jesus em nós produz comunhão com o nosso Deus. Então, assim, quando Jesus ele revela essa verdade redentora de Deus, que liberta os homens da escravidão do pecado, e quando ele concede a vida que produz comunhão com o Pai, então ele está sendo esse caminho. É ele próprio, meus amados, que leva todos os homens que já foram e os que serão ainda redimidos para junto do Pai. E nós vamos poder um dia, quando nós formos sairmos desse mundo aqui, nós podemos ter convicção e certeza nos nossos corações que nós vamos estar juntamente com o Pai, com todos os santos de Deus, com Jesus Cristo na glória. Lembre-se sempre que o caminho que leva você e eu à casa do Pai é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Yeshua HaMashiach, o Cristo Redentor. Então, você e eu devemos e podemos diminuir para que Jesus cresça em nós e você possa ser um com Deus. Nós precisamos, amados, permanecer em Cristo para que esse poder de vida, como ele diz, eu sou a vida, esse poder da vida de Deus em nós possa fluir livremente em você e através de você. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós nos tornamos um com Ele, quando você e eu nascemos de novo. E o Espírito de Deus, o enviado do Pai, ele passa a habitar em nosso interior. Quando você diminui, quando eu diminuo, o Espírito Santo de Deus, ele cresce em nós.
até que o Senhor Jesus Cristo seja visível em mim e visível em sua vida. Que esse poder de Deus possa operar na sua vida, em nome de Jesus Cristo, neste dia, sempre, todos os dias, porque tem uma promessa do Pai para você e para mim. Você nunca vai estar sozinho. Confie no poder da palavra e invoque este nome que é sobre todo nome e creia nas promessas que Deus fez para nós. E para que você as conheça, vou sempre repetir, você precisa conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é uma pessoa, ela é o Senhor Jesus, é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que indica para mim e para você o caminho para a casa do Pai. Em nome de Jesus, amém? E que você possa dar um joinha e que você possa também transmitir essa palavra para outras pessoas. Como eu tenho dito desde quando eu comecei a ministrar aqui no YouTube, nesta página, seja boca de Deus, não deixe de dividir com as pessoas que são mais próximas de você essa benção tão grande de apresentar Jesus Cristo para as pessoas, para o mundo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia.